Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. É um prazer ter você aqui conosco. Muito obrigado a todos vocês que estão inscritos, a todas as visualizações que nós estamos tendo no canal. Muito obrigado. Hoje nós vamos falar a respeito de um tema muito interessante, que é o namoro em santidade. Será que é possível ter um namoro em santidade? Será que é difícil ter um namoro em santidade? Essas e outras perguntas os nossos convidados irão nos responder. Os filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Para quem não conhece o Caio e a Dani, o Caio ele tem 26 anos de idade, ele é formado em logística pela UCL e é convertido há aproximadamente 3 anos. A Dani, ela tem 29 anos, ela está cursando física pela UFES, ela se converteu há aproximadamente 5 anos e eles são casados por aproximadamente 5 meses e é por isso que eles são os nossos convidados de hoje. Como você pode ver, os nossos convidados de hoje é o Caio e a Dani. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Obrigada, pastor, pelo convite. Muito obrigado, pastor, pelo convite. Uma honra ter vocês aqui. Bom, vocês sabem que hoje na nossa sociedade existe uma idolatria ao sexo, onde nós vemos um grande crescimento e avanço da sexualidade e até uma precocidade da vida sexual, onde nós vemos cada dia mais adolescentes, jovens se relacionando cada vez mais cedo. E vocês acham que existe uma cobrança muito grande por parte da sociedade nesse assunto, sexo? Com certeza, pastor, porque hoje na sociedade tem muita idolatria ao sexo, né? Podemos ver na mídia, podemos ver nas músicas, e as crianças e os adolescentes, eles têm absorvido muito isso, entendeu? O que eles escutam, o que eles estão vendo, eles estão levando para dentro de casa e para o seu estilo de vida. Infelizmente, tem essa precocidade em relação à área sexual. Eu costumo, assim, eu acho até assustador quando você olha, por exemplo, para crianças de 8, às vezes 7 anos, com palavreados, com posturas, com informações até pejorativas em relação ao sexo, e isso nos assusta, né? Porque de alguma forma isso tem sido banalizado e se acaba tendo uma pressão realmente em cima da vida sexual desde criança, para que essa vida seja cada vez mais precoce. Até porque os pais também acham bonitinho, né? Oh, que lindo, falando palavrão, oh, que lindo, dançando música sensual desde pequenininho, e aí filma e coloca em rede social, e aquilo tem uma repercussão, meninos rebolando igual meninas, e nossa, que lindo, e aí tá piorando cada vez mais, né? Eu vi um vídeo, foi até um vídeo internacional, onde duas crianças de aproximadamente uns 5, 6 anos estavam dançando de maneira extremamente sensual, né, se esfregando mesmo, e os pais ali em volta na praia. O vídeo acontece na praia, os pais todos em volta, simplesmente filmando, dando risada, achando aquilo engraçado. É o que você falou mesmo, Dani. As pessoas não têm mais vamos dizer assim, essa mentalidade de filtrar aquilo que é puro, né, e entender que a criança precisa ser preservada, e isso vai de uma lavagem cerebral em toda a sociedade, onde não só as crianças, mas os adolescentes, os jovens, eles são minados com essa questão sexual, como o Caio disse, né? Vocês acham que o sexo ele se tornou banal? Com certeza, né? Porque na sociedade, por exemplo, não importa mais nem com quem que você faz o sexo. O negócio é você satisfazer o seu prazer. Se eu tô com vontade de fazer sexo, por que eu não vou fazer? Então não tem nem mais aquilo de, eu tenho que fazer com o sexo oposto. Não, se eu tiver vontade de fazer com o mesmo sexo, vou fazer com o mesmo sexo. Se eu tiver vontade de fazer com objeto, eu vou fazer com objeto. Se eu tiver vontade de fazer com animal, hoje em dia ainda é escandaloso fazer com criança e fazer com animal. Mas até onde isso vai, né? Até quando isso ainda vai ser motivo de escândalo, né? Porque hoje em dia, primeiro é meu prazer e pronto, acabou. Não existe mais essa busca, né, mesmo pela santidade, vamos dizer assim. Na verdade se banalizou o sexo, né? E nós vemos isso até devido a algumas coisas que antes, alguns anos atrás, eram tidas pela sociedade como algo
extremamente não aceitável e que hoje são aceitáveis pela sociedade. Então, o que você falou é bem pontual. Muitas coisas que hoje nós não aceitamos como sociedade, muito provavelmente em poucos anos nós aceitaremos. Nós vemos, inclusive, muita tendência popular de erotização infantil e é justamente um trabalho que a gente percebe que é com esse intuito, de que daqui a uns anos, daqui a algumas décadas, a pedofilia, por exemplo, se torne algo comum e corriqueiro. Né? O sexo com animais, por exemplo, é uma coisa que acontece, não tão exposto, mas acontece. Então, realmente é uma crescente, né? Eu acredito que venha dessa forma. Bom, se nós temos hoje essa dificuldade de lidar na sociedade com o sexo, em contraponto na igreja a gente também tem isso infiltrado. Hoje dificilmente você vai ouvir o termo namoro em santidade, né? E até mesmo quando se tem esse namoro em santidade, ele é deturpado em várias formas, seja por um extremismo ou para o outro, né? Nós vemos dentro da igreja hoje a prática do sexo de maneira comum dentro dos casais de namorados e não se tem mais esse vínculo de que isso é pecado. Então, quando se fala em namoro em santidade, o que é um namoro em santidade? Eu acho que o namoro em santidade, ele começa até antes do namoro, né? Primeiro você vive uma vida com Deus. Primeiro você aprende a colocar Deus acima de todas as coisas. O seu primeiro relacionamento tem que ser com Cristo. Para que depois que a outra pessoa venha, te acrescente. Porque você já é completo em Deus. Você já tem que ser completo em Deus. Você não tem que achar uma pessoa que seja metade da sua laranja. Não, você já é a laranja inteira já. Que Deus te completa, Deus é tudo para você. A outra pessoa só vai acrescentar na sua vida. Então, aquela outra pessoa, ela nunca vai tomar o lugar de Deus na sua vida, porque você já sabe o que é ser uma pessoa em Deus, você já sabe o que é ter um relacionamento com Deus. Eu costumo brincar assim, né, que Deus não prometeu ao homem, a Adão, uma cara metade. Deus prometeu para Adão uma ajudadora, uma ajuda idônea. Então, ou seja, ele já era completo. Deus então coloca para ele uma ajudadora, alguém que pudesse ajudá-lo, né? Então o cônjuge é um ajudador ou uma ajudadora, uma pessoa que vai somar a você e não vai, na verdade, você está com uma metade e aquela pessoa vai vir para completar você. Porque se vem com essa mentalidade, como você disse, Dani, realmente é uma mentalidade ruim, porque você acaba colocando essa pessoa no lugar que não deveria. A matemática dos céus é 2 em 1 e não metade que se torna 1, né? Então é essa a matemática que a gente aprende com a vida. Caio e Dani, como que começou o namoro de vocês? A gente se conheceu no aniversário do cunhado dela, na praia, onde ela estava andando de skate, e eu fui ajudar ela a andar de skate. E desde esse dia a gente começou a se falar, a manter contato. E a nossa amizade se aprofundou mais quando eu precisava de uma ajuda no sentido espiritual, na minha constância na leitura da palavra. E ela se prontificou a me ajudar, a estar comigo, a fazer devocional comigo. E ali a gente começou a buscar Deus junto e a gente começou a crescer. Aí nisso começou a surgir algo a mais, um sentimento maior um pelo outro. Eu quero dizer que eu fui o maior apoiador, tá? Foi a pessoa que mais apoiou esse relacionamento. Desde o começo. Desde o início, né? Gente, pra quem não sabe, quando eles estavam ainda flertando, bem no início, né? Dani chegou, algumas pessoas, né? Nós estávamos na casa do Caio, casa de praia do Caio, e de repente algumas pessoas começaram a dizer: você tá sabendo, pastor, que Caio e Dani aí estão, né, de namorico, alguma coisa? E aí vieram perguntar: o que você acha? Eu disse: Dani, o Caio. Mas justo o Caio, Dani, você precisa de um homem mais velho, você precisa de um homem mais experiente, mais maduro. E aí ela: não, um homem formado, né? E aí ela: pastor, mas ele é formado. Ali ela se entregou, né? Né? Então eu costumo brincar que eu fui o maior apoiador desse relacionamento. Mas ali vocês começaram esse processo de ajuda, mas na verdade já existia um interesse. Não, até que não, de verdade, não. E foi como ele falou, né? Surgiu tudo, foi pela amizade mesmo. Mas quando ele te ajudou a andar de skate ali, você não tinha pensou? Nada, de verdade, não tinha nada.
Não tinha nada, só que aí, né, eu falei, deixa eu te mostrar um vídeo. Aí depois me mandou o vídeo por mensagem, aí depois ele foi perguntar, e aí, assistiu o vídeo? Aí eu... Mas a gente começou a conversar normal, a gente se conheceu normal. E aí foi que ele falou, né, de que ele estava querendo esse crescimento espiritual, que ele não tinha uma constância de leitura bíblica, de que, tipo assim, eu leio alguns capítulos hoje, mas amanhã eu já não leio mais, e eu não estou conseguindo entender muito bem, eu não consigo ter essa profundidade. Aí eu falei assim, não, se você precisar de ajuda, então eu te ajudo. Até ele conversando com o Senhor, né, o Senhor falando de que como se cria um hábito. Um hábito se cria você fazendo a mesma coisa durante 21 dias. E depois disso já flui, né? Aí eu falei assim, como eu já tenho esse hábito de leitura, então eu vou fazer o seguinte, a gente faz então a leitura juntos. E aí tem aquele aplicativo, né, de seguir a leitura. Eu falei assim, então eu começo com você. E foi daí que a gente começou. Só que aí, né, como eu sou da área de exatas, assim, tem aquela preguiça de escrever, e aí eu não fazia a devocional. E aí me ajudou também, porque além da leitura que eu já fazia, agora acrescentou também de eu escrever, de fazer a devocional. Então, todo dia a gente fazia a leitura e um mandava a devocional pro outro. E aí, então, a gente começou a conversar mais também e tal. Aí, lógico, ele foi se apaixonar por Deus. Eu sei. E aí ele foi e me chamou então pra conversar. E aí que entrou, né? Como é que a gente vai fazer? Como que vai ser o relacionamento? Como que vai começar o namoro? Foi daí que a gente impôs então que a gente ia fazer a primeira corte. E aí então, vamos estipular então um tempo para essa corte? Como é que vai fazer essa corte? Aí que a gente estipulou um tempo, né? De 3 meses. E o que seria essa corte? Corte não é namoro. Corte é corte, corte é conversa. Conversa um com o outro e conversa com Deus. Agora eu vou conhecer um pouco mais a fundo Ele. E agora eu vou conversar com Deus, vou perguntar para Deus, Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? É essa pessoa realmente que o Senhor preparou para mim? É essa pessoa que o Senhor tem para mim? Se eu me relacionar com essa pessoa, o Senhor vai ficar feliz? Porque acima de tudo eu quero o que o Senhor quer para mim. Eu sei que o que o Senhor quer para mim que é o melhor. Então daí começa então essa conversa com Deus, né? A gente orava juntos e a gente orava a Deus também perguntando se era aquela pessoa. E aí durante esses 3 meses, então, e foi no comecinho da corte que aconteceu isso, que o pastor veio e falou, e deu esse incentivo a mais pra gente. Incentivo demais, né? Caidane, foi difícil manter a santidade no namoro? Com certeza foi muito difícil. Nos 3 primeiros meses foi até meio fácil, até achava estranho no sentido espiritual, até falava com ela, nossa, eu tô muito espiritual, tá muito tranquilo. Mas só que a gente começou a se conhecer mais, a gente começou a se gostar mais, tivemos mais intimidade no sentido de conversar, de estar junto com o outro, de sair, entendeu? Então acabou surgindo um desejo maior, uma vontade maior. Então a gente tem que colocar o Senhor em primeiro lugar, pra gente ter um namoro em santidade, porque aí nós vamos nos guardar no namoro, nós vamos fazer a vontade de Deus, não a vontade da nossa carne, entendeu? Então todos os dias a gente tem que estar ali na intimidade com o Senhor, buscando ao Senhor, se interagindo com as pessoas também, não vivendo só no relacionamento, não ficando só com a pessoa, porque o desejo acaba aumentando, a vontade acaba aumentando. É não ficar numa bolha, né, Caio? Eu acho que quando existe um namoro, geralmente esses jovens eles entram numa bolha. Então só ficam os dois, estão sempre juntos, fazem tudo só os dois, sempre ali. E aí isso vai potencializando isso que você falou. Você vai tendo cada vez mais desejo, porque você é um ser humano, né? Corre sangue na sua veia. Deus te fez para ter uma vida sexual, então você vai ter uma vida sexual. Isso é saudável, isso é benéfico, isso é abençoador dentro do casamento. Então, obviamente que hormonalmente, né, e, enfim, você vai ter essa inclinação. Então, o ideal é o que você falou, que você esteja também envolvendo outras pessoas, que você tenha um ciclo de amigos para onde você possa ir, e isso também te previne a ter essas possibilidades, né? Eu costumo dizer, não adianta, gente, você ficar sozinho
com uma mulher e achar que você não vai cair. Porque em algum momento, né, essa intimidade vai chegar a um ponto que vai ser muito difícil você não ceder a essa pressão. Até mesmo, tem muitos jovens que começam a namorar e eles se isolam das coisas da igreja, se isolam da igreja. Sim. E vivem só os dois ali, entendeu? Às vezes esquece da família, às vezes esquece de estar com os irmãos, com a família, com os amigos, entendeu? Então, a pessoa, ela precisa se envolver mais com a igreja, ela precisa estar junto, de ter um amigo ali para estar conversando, ter uma pessoa para desabafar, de pastor, eu não estou conseguindo, está muito difícil. Eu tive muita poluição noturna, ainda mais perto do casamento, porque a vontade aumenta, o desejo aumenta, mas só que eu escolhi fazer a vontade do Senhor. Eu procurei também praticar esporte, jogar bola, para descarregar aquela vontade, porque o homem ele fica estressado, o homem ele fica nervoso, mas graças a Deus a gente venceu e todo mundo também pode vencer. É só colocar o Senhor em primeiro lugar, buscar Ele, fazer as vontades dele, não a nossa. E o Senhor vai nos abençoando, o Senhor vai nos dando zonas de escapes, estratégias para a gente vencer a vontade da carne e fazer a vontade dele. E também o que o pastor falou, né, sobre hormônio. A gente brinca, né, que a gente se converte, os hormônios não. Então não tem como brincar com isso. Até porque também Satanás, ele vai no seu ponto fraco. Ele vai tentar agir no seu ponto fraco, nas aberturas que você der. Então, infelizmente, a gente não nasceu em lar cristão. Eu acho que isso também dificultou um pouco. Então, a gente já conhecia o que era um namoro sem ser em santidade. Mas então, como a gente já conhecia, a gente criou algumas estratégias também para tornar, assim, né, pelo menos um pouco mais fácil. Igual, por exemplo, a gente decidiu não se beijar. A gente, né, dava tic-tac, dava selinho, só que a gente falou assim, não, um beijo mesmo a gente vai dar então depois do casamento, que vai ser muito mais fácil. O que a gente fazia também? A gente não ficava em ambiente sozinho, a gente não ficava dentro de casa sozinho, só se fosse alguma emergência, alguma coisa, mas a gente nem chegava um perto do outro. Então dentro de casa a gente não ficava sozinho. Ah, eu quero assistir um filme. Tá, a gente vai assistir um filme, então a porta vai estar aberta, todo mundo vai estar vendo o que a gente está fazendo, porque a gente não vai fazer nada escondido, porque também não adianta você falar assim, não, eu sou super espiritual, eu posso dormir com a pessoa na cama que não vai acontecer nada. E não existe isso. Até porque mesmo a Bíblia fala, né, que a soberba precede a ruína. Então, desde o momento que você dá legalidade a isso, no momento que você, vou no cinema sozinho com a pessoa, vou viajar sozinho com a pessoa. A gente viajava junto? Viajava pra casa de parente. Mas aí a gente não dormia no quarto, no mesmo quarto. Se a gente dormisse no mesmo quarto, outras pessoas dormiriam com a gente. Né? A gente priorizava o quê? Ele dormia na sala, eu dormia no quarto. Ou então, se não tivesse, não tem jeito de... A gente vai ter que dormir junto, no mesmo quarto. Mais pessoas dormiriam com a gente. A gente não vai dormir no colchão junto, né? Um vai dormir em um colchão, outro vai dormir em outro. Então, várias coisas que a gente fez para ajudar mesmo, né? Porque todo mundo tá propenso a cair. Sim. Não existe isso, né? De falar bem assim, não, minha vida espiritual tá lá em cima e eu não vou ter problema com isso. Lógico que vai. Então, a gente criou algumas coisas para ajudar mesmo a gente, né? A conseguir passar por esse processo. Muito se fala, até dentro da igreja, pastor, é muito difícil manter a santidade, é muito difícil você ter um relacionamento e manter a santidade. É possível um casal de namorados manter a santidade até o casamento? A nós. Difícil como o Senhor falou, mas não é possível. Vai muito da sua prioridade. Qual é a sua prioridade? É servir a Deus? É fazer as vontades de Deus? Ou colocar em primeiro lugar as suas vontades? Né? Então, o que a gente priorizou foi isso. Colocar mesmo Deus, sabe? Acima de todas as coisas, buscar todos os dias isso, né? Porque todos os dias vem uma dificuldade diferente, vamos dizer assim. Então, o que a gente fazia era isso, era colocar Deus como prioridade, porque aí
não ficava mais fácil, né? Mas pelo menos a prioridade era outra, você sabia que você estava obedecendo a Deus. Então você tinha alegria naquilo. Então essa alegria que fazia você continuar a fazer isso, né? Uma obediência com propósito, né? Isso, exatamente. Você está obedecendo por um propósito. Em questão da radicalidade também, né? O Evangelho chama a gente para ser radical. Então, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. É fazer a vontade de Deus. É você olhar para sua parceira e falar: eu quero que ela se torne minha esposa, eu quero cuidar dela, eu quero tratá-la bem. Então não é um objeto sexual, que muitas das vezes lá fora as pessoas banalizam muito isso. Em questão da santidade, elas falam: não, você precisa provar, você tem que viver isso. E às vezes até os filhos acabam pegando isso para dentro de casa e acabam crescendo assim e se tornando pessoas que idolatram o sexo, os prazeres da carne. Então eu procurei sempre fazer a vontade de Deus, olhava para ela com muito respeito, admirando sempre a mulher que ela era. Eu não quis casar com ela por causa do sexo, mas sim porque pela pessoa, pela mulher que ela é. E ela me ajudou muito a crescer, e a gente teve um crescimento muito grande em Deus, em questão espiritual, em questão dela como mulher e eu como homem, e a gente tem aprendido a cada dia mais, e a gente tem provado dessa santidade, dessa obediência à palavra de Deus, de fazer a vontade dele, até hoje, graças a Deus. E vocês sentiram essa diferença? Porque como vocês disseram, vocês não vieram de uma família cristã, vocês se converteram já numa fase adulta. Então, como foi para vocês? Vocês sentiram essa diferença? Vocês sentem essa diferença do relacionamento que vocês tiveram e têm para os relacionamentos anteriores? Ah, com certeza, porque, igual ele falou, né? Por que você tá com a pessoa? Você não tem aquela dúvida, gente, será que essa pessoa tá comigo só por sexo ou será que ela me ama de verdade? Então você não tem essa dúvida. Além da alegria de saber que você está fazendo a vontade de Deus. Além da alegria também de saber que aquela pessoa, Deus está se alegrando com o seu relacionamento. Então, acima de tudo tem isso. Você está pelo menos com a mente tranquila. Você fala assim, não, Deus está no nosso relacionamento. Deus se alegra com o nosso relacionamento. Então é a pessoa certa para mim. Então é muito diferente do que você se entregar para uma pessoa, né? E falar assim, gente, qual é o real motivo que essa pessoa está comigo? Será que ela realmente me ama? Qual é o objetivo dela comigo? Igual, por exemplo, a gente conhece, né, relacionamentos que tem anos aí de namoro e tal. Aí a pessoa fala, não quero casar, porque eu já tenho tudo dentro do namoro. Então pra que eu vou casar? Vai que estraga, né? Se eu tô bem assim, eu tenho o que eu quero dentro do meu namoro e eu vou arranjar um problema pra mim casando? Então tá bom do jeito que tá, eu vou viver assim, se eu puder vivo assim pra sempre. Eu quero benefício, mas não quero compromisso, né? Exatamente. Caio e Dani, queria que vocês deixassem as suas considerações finais, um recado que vocês queiram deixar para quem está nos vendo agora, uma mensagem para talvez casais como vocês que estejam passando por esse processo ainda do namoro e que vocês possam acrescentar a vida deles nesse momento. O recado que eu quero deixar é que não é fácil, mas é possível e é muito bom, é muito prazeroso, porque no final você vai ver o fruto. O que você plantou, você vai colher. Se você planta coisas boas, você vai colher coisas boas. E a gente conseguiu vencer isso. A gente buscou fazer a vontade de Deus. E assim como nós conseguimos, os casais que estão buscando isso, eles vão conseguir fazer também. E como é recompensador, né? Até no casamento mesmo a gente colhe os frutos, né? Não que seja esse o motivo, né? Que você quer obedecer a Deus para receber as recompensas, não é isso. Mas ele se agrada de um coração, né, puro. Ele se agrada de uma pessoa que está buscando fazer as vontades dele. Então ele abençoa essa pessoa. Não que esse seja o meu primeiro pensamento de falar assim, não, eu vou obedecer a Deus porque eu sei que ele vai me trazer a bênção. Não, eu vou me alegrar em obedecer a Deus e ele também se alegrando, ele vai nos abençoar também. Então, até no casamento, até na festa do casamento, até depois, né, no casamento mesmo, a gente colhe os frutos desde lá do namoro.
Então isso é muito recompensador, assim. Igual ele falou, né? Recomendo a todos. E os que ainda não têm um relacionamento, né, em santidade, é possível ainda, né? Você ter uma vida, você conversar com o seu parceiro e falar assim, não, vamos a partir de hoje ver essa vida em santidade. Igual aqui na igreja mesmo, a gente conhece alguns casais que no começo do namoro nem estava ainda, né, frequentando a igreja, nem conhecia ainda esse lado. E aí depois que eles conheceram a verdade, depois que eles conheceram a palavra, eles resolveram fazer esse voto um com o outro, né? De não se tocarem, de não entrarem nesse relacionamento sexual antes do casamento. E eles conseguiram, né? E eles falam como isso foi recompensador para eles também. Então vale muito a pena. Kai e Dani, queria agradecer a vocês por estarem aqui no canal Cartas do Rei. É um prazer tê-los aqui conosco. Com certeza foi abençoador e está sendo abençoador para quem está nos vendo. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada, pastor, pelo convite. Nós agradecemos e que seja bênção também para outros casais que estão assistindo. Amém. Bom, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, clique no curtir, compartilhe também com outras pessoas e clique no sininho para você estar sempre atualizado de novos vídeos. Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.